Olá, galera. Muito bom estar aqui com vocês. Mais uma vez, eu sou o Cristiano Moragas, do Ministério Adolescer. Eu sou a Claudete, esposa do Cristiano, todo mundo já sabe, pelo menos daqui da igreja, né? Mas nós estamos aqui para falar um pouco, né? Nesses momentos difíceis, né? Falar um pouco para os nossos adolescentes que estão em casa, para aqueles que vão poder nos ouvir também, né? Independente de ser adolescente ou não. Eu acho que para todos é válido, né? Ouvir um pouco da palavra do Senhor. E nós vamos orar para começar. Senhor nosso Deus, nós te louvamos, nós te agradecemos, ó Deus, por estarmos aqui. Te louvamos e te pedimos também, ó Deus, que tu esteja conosco, que tu nos abençoe, que essa palavra, Deus, alcance os corações dos adolescentes, alcance as pessoas que precisam ouvir de ti, ó Pai, e que realmente a tua palavra preencha cada pessoa, cada lar, que possa realmente entender que tu és o único Senhor, o único Salvador, e que nós estamos aqui para levar a tua mensagem. Em nome de Jesus é que te louvamos e te agradecemos. Amém. Amém. A gente está aqui no estúdio, né, que é a nossa igreja Batista Central, montou aqui com os caras feras aqui, o Marcinho, o Lisânias, tá a galera ajudando aí, o Marcílio. A galera tá aqui, se eu olhar aqui para trás, aqui vai estar todo mundo ali, né, trabalhando muito para que chegue na sua casa com qualidade os vídeos, chegue na sua casa com qualidade todo o material que a nossa igreja está produzindo. E para você adolescente, né, nosso adolescente ou pai de adolescente, quem for ver esse vídeo, mas a gente vai sempre falar mais para os nossos adolescentes, vocês conhecem a gente, sabem como a gente trabalha. A gente tá com a intenção de começar uma série de mensagens, né? Nós vamos começar uma série de palavras com vocês, né? De temas que a gente vai trazer e abordar para que você, nesse momento de quarentena, não fique só vendo as lives, que tem um monte de live aí, de um monte de gente aí. Gente boa, mas gente não nem tão boa, né? Então a gente vai te dar material para você também ocupar um pouquinho esse seu tempo com a gente, né? E a gente vai bater um papo hoje e vocês vão ver sempre olhando a anotação, é normal olhar a anotação, né? Vocês me conhecem, sobre coragem e vulnerabilidade. Né? A coragem é um tema bem propício para os momentos que nós estamos vivendo nos dias de hoje, né? Muita gente aí, até sem entender, né? E eu vou sempre falar, você, meu adolescente, porque você sabe, como eu e a Claudete, a gente fala contigo no dia a dia. A gente vai construir junto, né? A gente vai construir junto um pensamento nesse vídeo, junto, né, com vocês aí na casa de vocês, porque a gente está com muita saudade de estar pertinho de vocês, mas a gente vai construir junto, né? O que você tiver aí de dúvida ou de questionamento com relação a essa mensagem, fala com a gente no nosso zap ou manda pra gente alguma coisa de mensagem no próprio vídeo. Então a gente teve que dar uma paradinha, você vai perceber isso no vídeo, porque tem uma sirene. Passou aqui uma ambulância, sei lá que trem é que passou aqui, mas passou com uma sirene e capta, né, no nosso som aqui. Então a gente tava falando que a gente vai construir junto, né, um pensamento sobre esse tema, coragem e vulnerabilidade. E a gente vai ler uma passagem, a Claudete vai ler uma passagem em 2 Coríntios 12:10. Então, 2 Coríntios 12:10 diz assim: Por isso, por amor de Cristo, regozijo-me nas fraquezas, nos insultos, nas necessidades, nas perseguições, nas angústias. Pois quando sou fraco, é que sou forte. A gente tem uma outra versão, que eu até anotei aí no seu papel. A outra versão é só: eu me alegro também com as fraquezas, os insultos, os sofrimentos, as perseguições e as dificuldades, pelos quais passo por causa de Cristo. Porque quando perco toda a minha força, então tenho a força de Cristo em mim. E aí a gente começa a construir contigo assim, ó, coragem e vulnerabilidade. Muitas das vezes parece antagônico, né? Como que eu tenho coragem e sou vulnerável? É exatamente esse padrão de Cristo, esse padrão que você, quanto mais vulnerável, quanto mais você tiver abertura para que Deus trabalhe na sua vida, maior vai ser a coragem na frente dos homens. E a coragem, nesse momento que a gente está passando, é um tema absurdo, né? Nós lemos sobre, ouvimos alguns vídeos de outras pessoas falando sobre o assunto, porque é um tema muito pertinente. Quantas pessoas estão buscando coragem? E, infelizmente, algumas pessoas têm uma noção de que coragem é a ausência de medo. E é exatamente o inverso. A coragem, ela aparece mais, né? Ela é ressaltada cada vez mais quando você está com medo, né? A coragem não é a ausência de medo. A coragem é você ter condições de enfrentar o medo. Deixa eu pegar aqui o seu papel. É dela. Porque a gente pesquisou, né? E a gente tem aqui o significado, né, de coragem.
ele está falando aqui de coragem, e deixa eu me achar aqui, que ele fala sobre o que é essa coragem. Né? Ele falou sobre não ter ausência de medo. E ele fala que é a capacidade de romper mesmo quando o medo existe. No significado lá do Aurélio, ele diz que moral forte perante o perigo, firmeza de espírito para enfrentar situação emocional ou moralmente difícil. É isso, então assim, qual é a questão do momento que a gente está passando? Você precisa ter coragem. E coragem para tudo, não é só para o momento. Coragem para você entender o momento que você está passando. Coragem para você negar algumas coisas. Você é adolescente, você precisa ter coragem para negar um convite que um amigo seu fez na escola. Você precisa ter coragem para poder se portar como um seguidor de Cristo, como uma pessoa que é imitador de Cristo. Você precisa ter coragem para poder obedecer seu pai e sua mãe, onde o mundo todo fala que isso não é mais necessário. Você precisa ter coragem para ser diferente por onde quer que você passe. E essa coragem, é legal que a gente ouviu uma frase que é assim, ó, quando você tem a ausência dela, quando você tem a necessidade dela, da coragem, você tem de sobra nele. Quando você pede a coragem a Deus, você tem Deus te dando de sobra a coragem. Por quê? Porque é uma fonte inesgotável de coragem. Quando você entende, né, e se coloca, né, e se posiciona com Deus, pedindo coragem, Deus vai renovando as suas forças e vai te dando coragem para você passar por várias situações que a vida te coloca na sua frente essas situações. Então, assim, é interessante quando a Bíblia coloca esse paradoxo da coragem versus a vulnerabilidade. Porque se você olhar no dia a dia, a pessoa que se sente vulnerável é aquela pessoa que a gente às vezes taxa de ser pessoa medrosa, de ser uma pessoa que não tem condição de enfrentar as adversidades porque ela é vulnerável. E a Bíblia coloca exatamente o contrário e cada vez mais dando vários exemplos de que tanto com Jesus, os heróis da fé, as pessoas que de uma forma ou de outra elas tiveram um destaque na história, né, da palavra de Deus, nas nossas escrituras, elas tiveram vulnerabilidade num momento crucial onde elas precisavam buscar coragem. Em 1 Coríntios, ele diz lá, né? Estejam vigilantes, mantenham-se firmes na fé, sejam homens de coragem e sejam fortes. E é interessante você entender que assim, ó, não precisa você esperar o momento certo para você ter coragem. Não existe momento certo. Porque a coragem, a gente ouve muita expressão do eu preciso romper na minha vida, rompendo em fé, eu preciso romper na minha vida espiritual, romper na minha vida financeira. E para você romper, você precisa passar por uma resistência. Não existe rompimento em lugar nenhum sem resistência. Se você for romper na sua vida espiritual, você vai ter uma resistência, porque o inimigo não vai ficar satisfeito que você rompa para poder ter uma intimidade maior com Deus. Se você quiser romper na sua vida financeira, né? No caso você é adolescente, ainda depende muito dos pais, mas se você colocar o seu pai aí para ouvir junto contigo, essa mensagem vai servir para ele, porque se a gente quiser romper na vida financeira, você vai encontrar dificuldade. Toda vez que você começa um projeto, dificilmente você tem apoio, você tem pessoas, inclusive, que às vezes fazem você ser motivo de chacota. E a partir do momento quando esse processo, né, desse novo projeto começa a andar, começa a dar certo, as pessoas começam a te admirar. E, infelizmente, quando vira um sucesso, um case de sucesso, você passa a ser, inclusive, peça de inveja, né? Você passa a ser alvo de inveja. Então, assim, essa coragem de romper, você precisa ter. E não tem para onde correr, os momentos, não existe, eu vou esperar o momento certo para fazer. Não tem momento certo. Se você pegar os heróis da fé, se você pegar Jesus, todos os momentos que Jesus precisou romper foi através de momentos adversos. E é muito interessante, todas as histórias que você pegar na Bíblia, você vai ver um momento adverso e a história de sucesso, né, rompendo o herói da fé, o personagem rompendo, né, as barreiras, rompendo para um novo nível nessas histórias que você encontra na palavra de Deus. E uma coisa interessante que também a gente estudando, pesquisando, né, que não é pecado você ter medo, não é pecado você se sentir vulnerável, né? O pecado é você se deixar levar por isso e não avançar, né? Porque o Senhor, ele sempre fala na palavra que a gente precisa avançar, ser forte e corajoso, procurar pensamentos de paz, de bondade, de bom ânimo, né? Procurar o que é puro, o que é honesto, o que é perfeito, o que é agradável. E a gente, às vezes, deixa se levar, né, pelas adversidades, pelos problemas e enclausura
e se deixa vulnerável, e aí a gente acaba realmente pecando, porque o Senhor ele fala, vai avante, ser forte, eu estou contigo. E essa é a nossa fé, essa que nos permite viver esse sobrenatural de Deus, né? Que Deus ele tem algo maravilhoso, mas a gente às vezes não toma posse disso, né? Não quer que isso vá à frente. E a coragem entra justamente nisso, né? Aonde a gente vai e fala, não, eu vou porque eu sei que o Senhor está comigo. E aí eu tenho a confiança nele, essa fé, a minha fé começa a ser aumentada cada vez que eu vou avante. E aí eu vou e consigo ir e fazer mais além, porque eu tenho ele como meu escudo, minha proteção, minha fortaleza, né? E quando a gente tem Deus como nossa fonte de coragem, é interessante que assim, você vê algumas pessoas passam por momentos difíceis e quando esse momento difícil está quase no final, que não tem força, fala assim, agora só Deus. Quando só Deus tinha que ser desde o início. Então assim, deixa eu te dar uma notícia. Só Deus é uma boa notícia. Essa é a boa notícia que a gente também quer trazer para você. Porque quando Deus ele é o único responsável pelo sucesso da sua história, é onde a sua história começa a dar certo. É onde você começa a romper, é onde você se pluga na fonte de coragem e você começa a se mostrar coragem na frente dos homens. E é importantíssimo você entender que assim, uma pessoa de sucesso, uma pessoa corajosa na frente dos homens precisa estar vulnerável com Cristo. Precisa ter um lugar secreto para buscar essa fonte de coragem. E aí a gente volta na Bíblia, nas passagens onde você vê Jesus com a sua intimidade com o Pai, onde você vê os discípulos, onde você vê os heróis da fé. Todos eles eram muito fortes. Eram muito fortes na frente dos homens, mas eram frágeis, eram nada na frente do Pai. Jesus, quando foi batizado para começar o ministério dele, ele foi levado pelo Espírito para ser tentado. 40 dias e 40 noites. Estava lá vulnerável, buscando a presença do Pai. Jesus, quando está lá, fez a multiplicação dos pães, todo o grande momento que Jesus teve na sua história, no seu ministério, logo após ele dispensava os discípulos, dispensava a multidão e ia ficar vulnerável perante o Pai. Ia lá pegar e se recarregar na sua fonte de coragem. Então a dica para você é assim, você quer ter coragem, você quer romper na sua vida, busque a fonte inesgotável que é Jesus. Busque a fonte inesgotável que é Deus. Então você pode sim postar de corajoso, né? Posar de corajoso na frente das pessoas, principalmente se a sua coragem tiver como fonte Jesus. Principalmente que se de uma forma ou outra você entender que aquilo ali não é você, que aquilo ali é Cristo em você, que você precisa refletir a luz de Cristo, exalar o bom perfume de Cristo. E aí sim, você vai na sociedade como imitador de Cristo, na sociedade plantando lá, postado como um homem de coragem, onde as pessoas não têm a menor noção que no secreto, né, que você precisa valorizar esse secreto. Cristiano, mas o que é o secreto? O secreto é quando você vai lá pro seu quarto, quando você vai lá... E aí quando a gente fala quarto, lógico, que é sentido figurado também, pode ser o cantinho da sua casa, pode ser onde você quiser, mas aquele local onde você vai separar para poder buscar Deus, onde você vai separar para você mostrar a sua vulnerabilidade perante a Cristo, onde você vai mostrar que você precisa dele. E aí quando você tem Jesus Cristo, né, o Senhor é a única solução para a minha vida. Ali você começa, né, a fazer com que a passagem que a gente leu em Coríntios, né, em 2 Coríntios, comece a fazer diferença na sua vida. Começa a ser realidade na sua vida. Quando a passagem diz que quanto mais fraco eu sou, na minha fraqueza é aonde o poder de Deus se manifesta. Então assim, não tenta. Quando você não entende isso e acha que o ser forte e corajoso é seu, você começa a desviar a sua atenção, você começa a olhar só para você, você começa a esquecer de Cristo. E aí quando você esquece disso, cara, esquece, não tem para onde correr. A sua vida vai dar ruim. Por que vai dar ruim? Porque você perdeu a conexão com a fonte. Você está entendendo e achando que isso é seu, e não é seu. Né? Se você tentar fazer com que isso seja algo, você entenda, né? Você tenha na sua cabeça que isso seja algo seu, característica sua, esquece, não vai dar certo, vai dar problema, você vai ter problema para romper em qualquer área da sua vida. A gente, para fechar, eu queria que você pensasse, né, em tudo que a gente já viveu, em tudo que você já viveu, em tudo que nós estamos vivendo nesse momento tão complicado, tão intenso, tão instável, né? O que você vai fazer com tudo isso, né? E a gente sempre fala da nossa reação. A gente sempre falou isso, a gente ouviu pregadores falando sobre o que vai contar não é o que você é, o que você vai fazer com isso, né? E
esse momento é um momento realmente da gente mostrar que Deus, ele é a nossa confiança, é a partir dele que vem essa coragem, e coragem para enfrentar as dificuldades, coragem para enfrentar esses vírus, né? Essa pandemia, né, que a gente encontra, e coragem para entender, né, que somos frágeis, somos pecadores sim, né, mas que Cristo, ele habita em nós e é a fonte, né, de vida, é a fonte de coragem, é a fonte de tudo maravilhoso que ele tem para nos dar. E ele sempre fala isso na palavra dele, né? Vá avante, esforça-te que eu tô contigo. E eu vou falar para você, adolescente, agora em específico, que assim, você é uma peça fundamental nisso tudo, na sua família, na sociedade, porque você é o cara que está antenado. E uma preocupação que a gente tem tido é o que você está fazendo com a quantidade de tempo que você está tendo. Quantas coisas você não fazia antes porque você falava que não tinha tempo. Agora você tem tempo. Tá usando esse tempo para quê? Você está usando esse tempo para se encher de quê? E aí a gente não vai falar de política, vocês sabem que eu evito falar de política, mas tem uns 2 ou 3 dias que o nosso ministro da Saúde, ele foi exonerado. Cara, e a gente estava olhando lá, acompanhando as notícias, se você entra no site de uma das maiores emissoras que tem no Brasil, e também não vem o caso de a gente ficar fazendo merchandising para ninguém aqui, das 10 notícias em destaque, 9 eram sobre o vírus, sobre quantidade de mortos, sobre a pandemia se alastrando. Uma era sobre o que eles falam que seja a ineficiência do governo. E assim, gente, eu sinto um pesar muito grande de pessoas que se alimentam só dessas informações. Se a sua fonte de vida, sua fonte do teu dia a dia, do tempo que você está tendo hoje, são só essas informações, é lógico que você vai estar desesperado. É lógico que você vai estar em pânico. É lógico que você não vai querer ir nem no portão. Por quê? Porque não é isso. E deixa eu te dar uma dica muito importante. Que a sua crise, que a crise que está acontecendo, não seja nunca a sua devocional. Não acorde pegando seu celular e olhando para as notícias. Não acorde ouvindo alguém que só sabe falar do vírus. Acorde entendendo que Deus fez você acordar mais um dia. Acorde buscando na fonte, que é a fonte saudável, de vida. Que quando Jesus fala que ele é o caminho, muitas das vezes a gente olha, você pega hoje, se você não está tendo muita informação, se você não está buscando, você vai olhar e fala assim, cara, não tem solução. Deixa eu te dar uma notícia, né? Essas notícias estão todas na Bíblia, né? A gente está aqui te passando, mas está tudo na Bíblia. Deus nunca perdeu o controle de nada. O homem pode estar perdendo o controle em alguns lugares. Deus nunca perdeu, nunca perde, nunca vai perder o controle de nada, está tudo no controle. E Jesus, quando veio, fala que ele é o caminho, ele se apresentou como o caminho. Cristiano, eu não estou vendo o caminho para essa solução, esquece. Não é para você ver, é para você só entender que Jesus já se apresentou como o caminho. Se você pegar a palavra de Deus, que tem que ser nossa única fonte de regra, de fé e prática, você vai ler lá que Jesus é o único caminho. Cara, então se Jesus ele se apresentou, é só dele que você precisa. Ele se apresentou como o único caminho e é só dele que você precisa. E aí, não faz dessa notícia sua devocional, não faz dessas notícias, desse desespero, né? E não estou falando de política, não estou falando de lado, estou falando da sua vida, estou falando do que a gente tem de uma forma ou de outra de mensagem para levar para você. Não faz que isso seja o balizador da tua existência nesse momento. Senão você vai entrar, né? Preste atenção, você vai entrar todo dia em algum site de notícias e você só vai ler desgraça. Não faça isso, não se balize nesse momento com isso. Busque a Deus, busque valorizar o seu secreto, busque valorizar a sua intimidade com Deus. Vá no mais profundo com Deus. Eu não sei como que está a tua intimidade com Deus, o teu relacionamento com Deus. Nesse momento a gente já está o quê? 1 mês e pouco, sei lá, 40 dias dentro de casa. Eu nem sei mais, perdi as contas. Mas eu não sei o que você está fazendo. Eu não sei o que você está buscando, onde você está buscando e se você está buscando. Ei, preste atenção. Se você não buscar na fonte correta, vai dar ruim. Você vai entrar em pânico e vai fazer com que os seus pais entrem em pânico, ou você vai ir na onda do pânico dos seus pais, dos seus avós. Você precisa fazer diferença na sua casa. Você é adolescente, do adolescer ou de qualquer outro lugar que esteja assistindo a gente, você pode fazer uma diferença absurda. Você é uma geração nova agora, é uma geração, né, a geração que vocês falam que pode fazer uma mudança, a geração que a gente fala para vocês que pode influenciar, mas em todo momento você ouve eu e a Claudete falar para você que você só consegue influenciar se você tiver conteúdo. Se você não tiver conteúdo, você vai ser influenciado. E você está sendo influenciador ou está sendo influenciado nesse momento? Você está se influenciando pelas notícias e passando elas à frente? Ou você está filtrando, você está entendendo que Deus é que é dono de tudo, que Deus é que é o criador da história
e você está passando calma para as pessoas, e você está passando serenidade para as pessoas. Mas, Cristiano, como que eu vou ter serenidade nesse momento? Pode, se você buscar na fonte correta. Então entende isso, entende que a fonte que você precisa buscar é Cristo. A fonte que você precisa buscar é a palavra de Deus. O secreto, o seu secreto, sua intimidade com Deus precisa nesse momento estar valorizado. Se você hoje tem um relacionamento com Deus raso, usa esse momento para aprofundar o seu relacionamento com Deus. E assim, gente, cuidado com quem está no seu redor. Achando que eu estou dentro de casa, só quem está ao meu redor é minha família. Tá, mas cuidado com quem você está falando nas redes sociais, porque se as pessoas que estiverem ao seu redor, elas também estiverem nesse pânico, elas vão transmitir esse pânico para vocês. Mas, Cristiano, não precisa ajudar as pessoas, precisa se você não estiver precisando de ajuda. Pode ser que você esteja em pânico. E aí você sabe o meu número de telefone, você sabe da Claudete, você sabe como encontrar a igreja, você sabe como falar com a gente. Fala com a gente. Fala com a gente para que a gente possa estar trocando ideia, para que a gente possa estar orando junto, né? Para que a gente possa, de uma forma ou de outra, estar entendendo junto esse momento, né? E mostrando para vocês que a coragem, ela precisa ser ressaltada nesse momento, principalmente se é na principal fonte, né? Que é a fonte inesgotável, que é Cristo, que a gente esteja buscando. Então, assim, um prazer muito grande estar aqui falando para vocês. A gente vai fazer, como nós falamos no início, uma série, né, de mensagens, uma série de bate-papo aqui com vocês para a gente construir junto. A gente tem um tema muito legal que a gente está estudando, que é sobre propósito versus necessidade versus identidade. Então, são 3 temas que a gente vai estar fazendo vídeo também para falar com vocês. E assim, pega esse vídeo, passa para algum amigo seu, senta para ver com a sua família, né, para que em nome de Jesus a gente possa estar propagando essa mensagem de esperança, essa mensagem de que Cristo continua no controle. Deus não perdeu o controle de nada e vai passar. E quando passar você vai ter a oportunidade de ter vivido esse momento, vivido essa história. E vai fazer diferença na vida de outras pessoas. Mas você pode fazer isso agora. Busca coragem na fonte correta. Amém. Deus abençoe vocês. Eu não posso. Agora eu vou fazer uma brincadeira que vocês gostam muito, né? Dá um like, né? Compartilha, fala com a galera para poder ver o vídeo, que a igreja tá se posicionando para poder produzir mais, e quanto mais gente visualizar, isso aí vai ser bom pra gente. E avisa aí, ó, avisa aí pros seus pais, avisa pra galera que você conhece da igreja, que a igreja tá funcionando, né? Segunda a sábado, de 13 às 21, né? De 1 da tarde às 21, toda a estrutura funcionando. Você vê aí com seu pai, com sua mãe, com a galera que tá assistindo o vídeo, tiver alguma coisa para poder doar, né? A igreja está recebendo doações, né? Muita gente precisando, quilo de alguma coisa, o que Deus colocar no seu coração, que você tenha condição, você pode trazer. A igreja está aberta, a estrutura da igreja para ofertas, para o dízimo. Em alguns vídeos da igreja a gente está colocando o número das contas, né, para que você de uma forma ou de outra possa estar ajudando a gente a dar continuidade a isso tudo. A estrutura é grande, continua funcionando, né, e você sabe o tamanho da estrutura que a gente tem. Tá? Deus continue abençoando você, Beijo, sua vida, sua casa. Beijo. Sabe que eu sou carente, sabe que eu sou carente, então como a Claudete falou, dá like no vídeo, compartilha pra todo mundo e inscreve gente no canal. Beijo.